Fala, galerinha! Aqui é o professor Matheus Aguiar e hoje nós vamos resolver movimento retilíneo uniforme em exercícios. Vamos começar, é claro, por um bloquinho falando de função horária da posição. Então, vem comigo, solta a vinheta. Olha só, galerinha, o que acontece? Nós vamos fazer 3 questõezinhas aqui, ou 4, que são conceituais, para a gente dar uma esquentadinha nos motores aí. Ó, questão 1 diz o seguinte: com relação a um corpo que descreve um movimento uniforme, assinale a alternativa correta. Um corpo em movimento uniforme percorre espaços cada vez maiores. Errado. Porque se a velocidade dele é constante, ele vai sempre percorrer espaços iguais em tempos iguais. Então, não tem aceleração. E ele fala que ele permanece com posição constante, tudo errado. Ó, galerinha, vamos analisar o que acontece aqui. No movimento uniforme, no MRU, movimento retilíneo uniforme, quais são as características dele? Primeiro, que a velocidade ela é constante. O que isso quer dizer? Que ela não varia. Esses 3 pontinhos é tal que não varia. Não tem variação de velocidade. Beleza? E um movimento sem variação de velocidade é um movimento que não tem aceleração. Porque a aceleração é aumentar ou diminuir a velocidade, não é? É a rapidez com que isso acontece, por exemplo. Então, quer dizer que a aceleração ela não existe. Por quê? Porque sem variação de velocidade, não vai ter aceleração. Show de bola? Então, no movimento escalar, nós temos, né, na cinemática escalar, nós temos essa característica aí. Movimento uniforme, ele é desprovido de aceleração. E o fato dele ter, né, velocidade constante faz com que ele percorra distâncias iguais em tempos iguais. Vamos colocar aqui uma tabelinha de posição em metros e tempo em segundos. Ó, vou fazer aqui uma tabelinha. Repara só, galerinha. Imagina que no instante 0 segundos ele esteja na posição 10 metros. No instante 1 segundo, ele esteja na posição 15 metros. No instante 2 segundos, ele esteja na posição 20 metros. No instante 3 segundos, ele esteja na posição 25 metros. 4 segundos, 30 metros. 5 segundos, 35 metros. Garinha, o que esses valores estão me dizendo? O que esses valores estão me dizendo? Olha para os valores aí deixa eu só apagar esse aqui. Os valores de posição e tempo, o que eles estão me dizendo, galerinha? Bom, eu consigo perceber que olhando para a posição, ela está aumentando de 5 em 5. E olhando para o tempo, parece que isso está acontecendo de 1 em 1 segundo. Então, ó, quer dizer que ele está aumentando de 5 em 5 metros de 1 em 1 segundo. Então, se tu for olhar daqui para cá, passou quanto tempo? 1. E andou mais quanto? 5. Aí daqui para cá, passou mais quanto tempo? 1. E andou quanto? Mais 5. E daqui para cá? Mais 1 segundo. E andou quanto? Mais 5. Né? Deixa eu jogar tudo isso aqui para baixo. Pera aí, meu querido. Deixa comigo, que quem sabe faz ao vivo, já diz o Faustão, não é isso? Repara só. Quer dizer que o que está acontecendo aqui é que ele está andando de 5 em 5 metros de 1 em 1 segundo. Ou seja, ele está andando distâncias iguais
em intervalos de tempos iguais, que é justamente o que está sendo descrito na letra B. Show de bola? Então, a resposta é letra B. Ele anda distâncias iguais em tempos iguais. Inclusive, se você pegar, por exemplo, de 2 em 2 segundos, daqui para cá, ele vai andar quanto? Professor, ele vai andar 10 metros, tudo bem. E do 2 para o 4? Ó, aqui foi 2 segundos, aqui foi mais 2. Aqui ele andou 10, aqui ele vai andar mais quanto? Mais 10. Ou seja, de 2 em 2 segundos, ele anda de 10 em 10 metros. De 1 em 1 segundo, ele anda de 5 em 5 metros. Ele percorre sempre distâncias iguais em tempos iguais. Por quê? Porque a velocidade é constante. É isso. E como é que calcula a velocidade? Se você quiser calcular a velocidade, ΔS sobre ΔT, porque o jeito mais fácil de calcular a velocidade é com a equação da velocidade, que seria ΔS é posição final menos inicial, 35 sobre 10. Tempo final menos tempo inicial é o ΔT. 35 sobre 10 é 25. 5 menos 0 é 5. E 25 menos, ou dividido por 5, é 5. 5 que? Metros por segundo. A velocidade está dizendo que ele anda 5 metros a cada segundo. É isso, meu querido. Show de bola? Então, essas são as características do movimento uniforme. Bacana? Então, tá aí, né? Para quem quer saber um resuminho sobre as características do movimento uniforme. Vamos fazer a próxima? Então, a próxima questão diz o seguinte: se a velocidade escalar de um móvel é positiva, o movimento é progressivo. O movimento é retrógrado. O movimento é necessariamente uniforme. O movimento é necessariamente variado. Nenhuma das afirmações anteriores. Ó, galerinha, se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo, tá? Letra A. Por que isso acontece? Vamos fazer um resuminho sobre classificação do movimento. Outro, professor, mais um. Então, imagina que aqui eu tenho uma posição S sendo dada em metros, tá? Então, nessa minha coordenada aí cartesiana, no eixo X, coordenada não, né? No eixo horizontal aí, no eixo X, eu quero fazer o seguinte, analisar o movimento. Imagina que aqui é a origem, tá? Origem. Galerinha, origem é o zero da trajetória, tá? É a origem das posições, tá? Então, toda vez que você ouvir qual é o instante que ele passa pela origem, então toda vez que ele falar origem, aí tu vai lembrar que origem, na verdade, o que é origem? Origem é o zero, tá? Não esquece. Aí o que acontece? Se eu for para a direita, eu vou ter um movimento crescente. Se eu for para a esquerda, eu vou ter um movimento decrescente. Como assim, professor? Ó, vou desenhar aqui. Vou desenhar aqui uns pauzinhos aqui, peraí. Não prestou não, peraí. Oxi Maria, esse professor está mal. Então, ó, o que acontece? Vou colocar aqui 10, 20, 30, 40, 50. Do outro lado eu vou colocar menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50. Show de bola? Essas são as posições que o móvel pode se encontrar, né, no decorrer dessa trajetória aí que eu desenhei. Repara, eu posso ter um móvel que se movimenta nesse sentido aqui, ó. Nós chamamos esse sentido, deixa
eu fazer assim, de sentido crescente da trajetória, tá? Então, a velocidade aqui é uma velocidade positiva. A velocidade positiva ocorre quando o movimento está no sentido crescente. Mas eu poderia ter, né, da mesma forma, um móvel que estivesse se deslocando no sentido decrescente da trajetória, né? Sem problema nenhum, poderia acontecer. Então, nesse sentido, a gente disse que esse móvel, que se move no sentido decrescente, ele realiza um movimento retrógrado, enquanto que se move no sentido crescente, realiza um movimento progressivo, tá? Isso é só para dizer o sentido do movimento. Será que ele está andando para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo? Para onde que ele está andando? Então a gente vai classificar o movimento como progressivo ou retrógrado, tá? Mas quando que o movimento é progressivo, professor? Quando você perceber que a velocidade, né, ocorre no sentido crescente. Aí ele é progressivo e a gente identifica o movimento progressivo com um sinal positivo. E quando você percebe que a velocidade ocorre no sentido decrescente das posições, que à medida que ele anda, a posição vai diminuindo em metros ou em quilômetros, então ele está no sentido retrógrado, que a gente identifica o movimento retrógrado com sinal negativo. É basicamente isso, beleza? Então, repara as características aqui. No movimento progressivo, o que que a gente tem? A gente tem um movimento que ocorre no sentido crescente, né, das posições. Então, é crescente para o S, tá? Crescente das posições. Vou colocar só crescente. E aí, o movimento progressivo, como ele ocorre no sentido crescente, galerinha, sabe qual que é uma consequência importante? É que quando você tenta calcular o deslocamento, para ele ir de um ponto A até um ponto B, por exemplo, o que que a gente percebe? É que nesse cálculo, o deslocamento vai ser positivo. Ele vai ser maior que zero. Ele vai ser positivo. E a consequência dele ser positivo vai fazer com que. Achei que ele ia desenhar uma setinha para mim, mas tá bom. Vai fazer com que a velocidade também seja positiva. Por quê, garinha? Porque para calcular a velocidade, a gente tem que utilizar o ΔS, né? Para fazer o cálculo da velocidade, a gente tem que usar o ΔS. Tá vendo aí, ó? O ΔS, peraí. Então, quando o ΔS for positivo, o resultado disso vai ser que a velocidade também vai ser positiva, porque o tempo é sempre positivo, tá? O tempo nunca é negativo. Então, positivo com positivo resulta numa velocidade positiva. Agora, para calcular a velocidade, se o ΔS for negativo, eu não te falei que o tempo é sempre positivo? Então, se o ΔS for negativo, aí o que vai acontecer? Aí positivo com negativo vai resultar numa velocidade negativa, beleza? Então, isso vai diferenciar aí, né, o resultado nos sinais da velocidade quando o movimento for progressivo e quando o movimento for retrógrado. Progressivo, o ΔS é positivo. E se for retrógrado, professor? É quase a mesma coisa, só que a gente vai inverter, né, os sinais. Então, se o movimento for retrógrado, vamos lá. Se o movimento for retrógrado, ele está andando no sentido decrescente das posições, né? Isso a gente vai usar nas próximas questões, por isso, né? Eu estou fazendo essa lembrança aí. Eu esqueci algum S aí no meio do caminho. Decrescente.
decrescente. Agora sim. Show de bola? O que vai acontecer quando o sentido for decrescente? O ΔS vai ser negativo e a consequência do ΔS ser negativo é que a velocidade também vai ser negativa, porque a velocidade depende do deslocamento. Show de bola? Então isso acontece no movimento retrógrado e tu não pode esquecer que retrógrado pode também ser chamado de regressivo. Então, sinônimo de retrógrado é regressivo ou decrescente. Sinônimo de progressivo é crescente. Show de bola? Então tá aí os nossos movimentos classificados das duas formas possíveis. Garinha, aí repara só. Deixa eu pegar o carregador que tu viu aí, né? Que apareceu. Tu viu aí o iPad reclamando que a bateria tá acabando. Acabando. Tem só uma semana que eu carreguei. Tá querendo carregar de novo? Presta atenção, bicho. Vamos lá. Olha só. Próxima questão fala justamente sobre o que a gente acabou de analisar aqui, só que agora ficou muito fácil e rápido. No movimento retrógrado, os espaços crescem no decorrer do tempo, tá errado? No movimento retrógrado, os espaços decrescem no decorrer do tempo, tá certo? Aí, respondido, você já sabe por que foi justificado no item anterior. A equação horária de um móvel é S igual a menos 10 mais 2,5T para S e T medidos em unidades do Sistema Internacional, o SI, isto é, metro e segundo, respectivamente. Determine o espaço inicial e a velocidade. Lascou, professor. Lascou coisa nenhuma, porque tu aprendeu a equação do sorvete, a equação do sentado, sozinho, vendo TV. Não é assim? Garinha, toda vez que ele te dá uma equação horária, você vai ter uma equação com essa estrutura aí. Repara só, vamos desenhar que ele escreveu aqui embaixo. Menos 10 mais 2,5T. Essa é a posição final, S0 é a posição inicial, V é a velocidade e T é o tempo, né? Só que toda vez que ele nos dá uma equação horária de um movimento, cada movimento tem sua própria velocidade. Então, em cada equação horária vai aparecer um valor aqui, para cada situação. E cada movimento parte de uma posição inicial. Então, cada movimento vai ter sua própria posição inicial. Então, toda vez você vai ter a posição inicial e a velocidade substituídas já na equação. Quem é a posição inicial? É quem está sozinho. Quem é a velocidade? É quem está sempre acompanhada do tempo. Então, quem está acompanhado do tempo aqui é o 2,5. Isso é um indicativo de que 2,5 é a velocidade. Então, S0. Você não precisa calcular, galerinha. Você não precisa calcular, você só precisa olhar. Se você olhar para a equação, você vai ser capaz de dizer quem é a posição inicial e quem é a velocidade. A posição inicial, então, é quem fica do lado sozinho, né? Do outro lado da equação, do lado direito, mas sozinho. Menos 10 metros. E a velocidade? É quem fica junto com o tempo. 2,5 metros por segundo. Show de bola? Então, a letra A tu não precisava calcular nada. Ele só abordava a habilidade que você deveria ter de identificar esses dois termos olhando para a equação. Show de bola? Letra B, ele pede, classifique o movimento quanto ao sentido da velocidade, ou seja, se ele é progressivo ou retrógrado. Olhando para a velocidade, a gente vai perceber que a velocidade ela é positiva. Então, a gente acabou de verificar que quando o V é positivo, o movimento é progressivo. Ocorre no sentido crescente das posições. Letra C. Qual o espaço do móvel no instante 6 segundos? No instante 6 segundos? O que eu faço, professor? Tu vai pegar a equação que ele deu. Bonitinha. Só que tu vai colocar no lugar do tempo o que ele pediu. Porque repara só. Ele falou, qual vai ser o valor de S
se o tempo for de 6 segundos. É isso. O que tu tem que fazer? O cálculo, né, professor? Menos 10 mais... Ó, 2 vezes 6 é 12. 0,5 vezes 6 é 3. 12 mais 3 é 15. Então ficou menos 10 mais 15. Isso quer dizer que ele estará na posição menos 10 mais 15, que é... Geralmente, menos 10 mais 15 é 5, né? É, professor. Costuma ser. Na maioria das vezes é. Show de bola? Então, questãozinha bem tranquila. Uma questão bem inicial de fixação para a gente treinar aí. E a gente vai ter bastante questão assim. Olha só. Vamos lá. Questãozinha do Mackenzie. Questão 5. Uma partícula descreve o movimento retilíneo uniforme segundo o referencial inicial. O que é referencial inicial? Precisa sei lá, rapaz, não se preocupa com detalhes, não. Vamos lá. A equação horária da posição com dado. Eu sei tal que é. Eu sei, mas não vou perder o tempo de falando porque não é necessário para a questão. A equação horária da posição com dados no sistema internacional é x igual a menos 2 mais 5t. Nesse caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula é... Lembra que tu não precisa, se ele te deu a equação, tu não precisa calcular a velocidade? Não precisa. Tu só precisa ter a habilidade de olhar para a equação e saber que um é posição inicial e que o outro é velocidade. A equação em questão é a equação do sorvete. A equação que ele deu é menos 2 mais 5 vezes t. Ou seja, quem é o S0? Quem está sozinho. Quem é a velocidade? Quem está acompanhado do tempo. Ou seja, nós temos aí menos 2 e 5. Portanto, a resposta é que a velocidade, como ela inclusive é positiva, é mais 5 metros por segundo. Por quê? Né? Eu imagino que isso esteja no sistema internacional, assim como foi dito no item, né? Então, galerinha, se é positivo, o movimento tem que ser o quê? Progressivo, não esquece. E o item que melhor descreve o que a gente acabou de encontrar foi a letra C, não é isso? Então, letra C, 5 metros por segundo em movimento progressivo. Professor, mas esse menos 2 aí? Esse menos 2 é esse safadinho aí? O que ele quer dizer? Porque na outra questão também tinha o menos 10. E por que você classificou como progressivo se era negativo? A velocidade, galerinha. A velocidade, galerinha. O sinal da velocidade é o que importa. Não é o sinal da posição inicial. O sinal da posição inicial não diz nada sobre a classificação do movimento. O que nos diz é o sinal da velocidade. Se a velocidade, se ela é positiva, é progressivo. Se ela é negativa, é retrógrado. Agora, é claro, o sinal do deslocamento também nos indica. O deslocamento nos indica se é progressivo ou retrógrado, porque a velocidade só vai ser positiva ou negativa graças ao sinal do deslocamento. Mas aqui a gente vai nos atentar então ao sinal da velocidade, beleza? Posição inicial não nos interessa para esse caso. Vamos lá? Questão de número 6. Deixa eu dar só uma lubrificada aqui na garganta, né? Porque tô com sede. Olha só. Um móvel com velocidade constante percorre uma trajetória retilínea, a qual se fixou um eixo de coordenadas. Beleza. Sabe-se que no instante t igual a zero, a posição inicial era de 500 metros e no instante t igual a 20, a posição é de 200 metros. E ele quer que a gente faça aí, né, um cálculozinho aí besta. Então vamos fazer esse cálculozinho besta que ele pediu. Ó, vamos desenhar a trajetória. Ele está dizendo que tem um móvel que sai da posição 500 metros e anda no sentido decrescente, porque ele vai até 200 metros. Não é assim? Então, a situação que a gente tem é de um móvel que se move no sentido decrescente da trajetória. Portanto, o movimento aqui a gente já sabe que ele vai ser retrógrado, né? Porque você já está treinado.
Já tá careca de saber disso, né? Então a nossa velocidade tá nesse sentido aí. Show de bola? Essa velocidade certamente é uma velocidade negativa. Galinha, olha só. Como que eu descubro a velocidade desse móvel? Ele falou que aqui era o instante 0 segundos e ele falou que aqui era o instante 20 segundos. Então, a letra A nada mais é do que aplicar a equação da velocidade. Qual que era a equação da velocidade, meus queridos? Não era ΔS sobre ΔT? Então, ΔS é a posição final, menos inicial. Qual é a posição final? 200. Qual era a inicial? 500. Qual era o tempo final? 20. E o tempo inicial? 0. 200 menos 500 é menos 300. 20 menos 0 é 20. Cancela 0 com 0. Menos 30 sobre 2 é menos 15 metros por segundo. Portanto, letra A está respondida com muita facilidade. Porque se ele pediu velocidade, o jeito mais fácil de encontrar velocidade é com a equação da velocidade. Professor, posso usar a equação horária para descobrir a velocidade? É lógico que tu pode, só que vai dar mais trabalho, porque tu vai ter que isolar a velocidade. O jeito mais fácil de encontrar a velocidade é usando a velocidade, meu querido. Você concorda? Ó, eu tô falando assim não é porque eu sou doido não, tá? Eu tô falando assim é porque o microfone tá bem aqui, tá bom? É porque não tá aparecendo pra você, né? Que tá reduzido aqui. Eu não coloquei na tela grande, mas se tivesse Eita! Defeito especial. Mas se tivesse na tela grande, aí tu ia conseguir ver um pedacinho do microfone aqui, né? Mas vamos voltar. Vamos voltar pra questão, porque a questão é que nos interessa. Letra B. Letra B, meus queridos. Deixa eu enquadrar melhor aqui. Aí. A função horária da posição. Bom, ele pediu para a gente criar a equação da posição. A gente sabe que a equação é sentado sozinho vendo TV. Mas eu te disse que em cada questão, o móvel vai ter sua própria velocidade e sua própria posição inicial. Então, a gente vai substituir nessa equação do sorvete, na equação do sozinho sentado vendo TV, o valor de S0 e o valor de V. Então, quanto vale o S0, né, que foi dado no texto? 500. O texto diz que ele parte do 500. E quanto vale a velocidade? A velocidade é menos 15. Menos 15. E tudo isso vai ser multiplicado pelo tempo. Só que repara só, mais com menos não vai fazer joguinho de sinal? Vai. Esses dois vão fazer joguinho de sinal. Como eles vão fazer joguinho de sinal, então, o que eu vou fazer? Eu já vou fazer o seguinte. Eu já vou colocar o sinal negativo aqui. Então, vai ficar 500 menos 15t. Show de bola? Vamos aproximar esses bichinhos daqui. Pronto. Então, galerinha, essa seria a resposta, né? Essa aqui seria a resposta da questão. Vou até botar de pretinho aqui, ó. S igual, beleza? Equaçãozinha facinho de construir, é ou não é? Você só precisa lembrar o seguinte, toda vez que ele pedir a formuleta, ele vai te pedir a função horária dos espaços ou função horária das posições, e aí tu vai só substituir o S0 e o V, acabou. Não é para tu encontrar posição, não é para tu encontrar tempo, não é para tu encontrar valor numérico, nada. É só colocar o valor de S0 e V, acabou. Professor, mas não tem que resolver 500 menos 15, não pode, meu querido. Não pode fazer, porque se tu tentar fazer isso, primeira coisa, 10 professor de matemática vai cair duro e seco no chão automaticamente, e 200 professor de física também. Porque tu não pode subtrair 500 menos 15t, porque você tem uma multiplicação 15 vezes t, que deve ser resolvida primeiro antes da subtração. Tu não sabe o valor de t, logo tu não pode fazer a subtração. Beleza? Porque tu tem que primeiro multiplicar para depois subtrair. Então, fica bem assim, bonitinho do jeito que tá. Ó, a posição nos instantes 1 segundo.
Então, quando for 1 segundo, qual vai ser o valor de S? E ele quer também, no instante, 15 segundos, qual vai ser o valor de S? Então, vamos calcular, né? Como que eu calculo? A partir da equação que tu construiu. Essa equação, galerinha, ela vai ser o norte dos próximos itens, porque é ela que vai te, né, nortear na resolução. Você vai ter que usar essa equação. Ele está falando para você, no lugar do t, colocar 1 e dizer quanto que vai ser o valor de S. É isso que ele está falando, ó. Se tu sabe o valor do t, me diz quanto que vale S. Vamos fazer isso. Então, S, vou fazer de azul. S é igual a 500, não é isso? Menos 15 vezes o tempo, que aqui ele falou que é 1 segundo. Show de bola? Aí 500 vezes, ou 15 vezes 1 é 15, e 500 menos 15, bom, 500 menos 10 é 590, é 490, menos 5 é 485, professor. Pronto. Tá aí. Tá resolvido. E no T, no outro T, que aqui ele pediu por 1 segundo, no outro ele pede por 15. No outro ia ficar assim, ó. S é igual a 500, é a mesma equação. Só que agora eu vou colocar um tempo que vai valer 15 segundos. Então, é menos 15 vezes 15. Lembrando, né? Que eu tinha o tempo aqui, coloquei aqui. Agora eu tenho o tempo aqui e vou colocar aqui. Show de bola? Então, S é igual a 15 vezes 15, para quem não sabe, é 225. Faz sentido? Nenhum, professor, mas é assim, tá? Pode não fazer sentido, mas é desse jeitinho aí que é. Ó, se 500 menos 200 é 300, 300 menos 20 é 280, menos 5, 275. Professor, seus cálculos são muito doidos. Pois é. Coisa de físico, de matemático, né? E de aluno que estuda muito também. Letra D. Aluno também tem uma criatividade diferenciada para fazer seus cálculos. O instante em que ele passa pela origem das posições. Então, ó, repara, antes ele me deu tempo para eu descobrir o S. Agora ele fez o contrário. Agora ele me deu o S para eu descobrir o tempo. E as questões vão ser muitas vezes assim, te dá um e pede o outro. Então vamos lá. Nesse caso, como é que vai ficar? Vai ficar assim, o S, ele vale 0, porque toda vez que ele fala origem das posições, você lembra? Ó, deixa eu voltar aqui para você que já esqueceu. Há uns minutos atrás, eu disse que origem é quando, né, nós temos o 0, tá? É quando nós temos o 0, galerinha, na posição. Então, ó o que eu vou fazer. Origem quer dizer que o S vale 0. Show de bola? Aí ele está dizendo para gente que, ó, eu quero que você calcule quanto que vale o tempo quando o S for 0, quando ele passar pela origem das posições, aonde tudo começou a ser medido em termos de posição. Então, fazendo o cálculo, vai ficar assim, 0 no lugar do S, né? E aí tu coloca o restante da equação. 500 menos 15 vezes o tempo. Aí, esse menos 15t, tu pode passar para o outro lado. Mais 15t. E aí vai ficar assim, ó. 15t somado com 0. Bom, o 0 não muda em nada, então deixa quieto assim. 15 está multiplicando, então ele pode passar dividindo, então o tempo seria 500 sobre 15. Que se você quiser simplificar, inclusive, deixa eu baixar isso aqui. Se tu quiser simplificar, galerinha, dá para simplificar. Você pode simplificar por 5 em cima e embaixo. 500 por 5, 100. 15 por 5, 3. Vai ficar 100 terços.
1 terço é 0,33. 100 terços é 100 vezes isso. 33,3333. Uma dízima periódica, pessoal. Uma dízima periódica. Beleza? Então, é basicamente isso que era para você fazer no item D. Show de bola? Vamos mais, vamos mais, vamos mais. Questão de número 6. Um móvel com velocidade constante percorre uma trajetória retilínea, a qual se fixou um eixo de coordenadas. Sabe-se que no instante inicial a posição do móvel é 500 e no instante 20 segundos a posição é 200 metros. Ah, é a mesma, é a que eu acabei de fazer, sai fora. Questão 7. A questão 7, ele quer saber, a partir dessa tabela, em vários instantes, a posição S de um automóvel em relação ao quilômetro zero da estrada em que se movimenta, né, é fornecida aí nessa tabela. A função horária que nos fornece a posição do móvel com unidades fornecidas, com as unidades fornecidas Maria, a leitura desse professor tá maravilhosa, até parece que ele passou, né, da 4ª série. Garinha, olha só, a questão 7, então nos deu a tabelinha, ele quer nas unidades trabalhadas aí, ou seja, né, horas e quilômetros, então tu não vai precisar mexer. Ele falou que é para tu usar essas unidades, é porque tu não precisa transformar, é só isso, tá? Ó, vamos fazer uma leitura disso aí. Eu sei que ele quer uma equação, que é a equação horária. E eu sei que toda equação horária de um movimento tem sua própria posição inicial e tem sua própria velocidade. Eu tenho que ser capaz de olhar para essa tabela e identificar os dois. Eu consigo identificar a posição inicial? Consigo. A posição inicial aí é essa aqui, ó. No instante zero, o quilômetro é 200. Então, tá aí. Posição inicial. Só que eu consigo calcular a velocidade a partir do que foi dado, porque eu também preciso da velocidade. Consigo, porque velocidade é ΔS sobre ΔT. Então é só tu pegar o final e o inicial. Qual que é o final, galerinha? O final, no instante 10 horas, é 50 metros. Então, posição final, 50 quilômetros, perdão, menos a posição inicial, 200 quilômetros. Tu já viu que a velocidade vai sair negativa, não vai? Aí, tempo final, 10 horas, tempo inicial, 0. 50 menos 200 é menos 150 sobre 10, não é? Sobre 10, vamos simplificar os zeros. Simplifica 1 com 1, dá 5. Não dá menos 5 não, galera. Para com isso. Menos 15 metros por segundo. Para com matemática moderna aí, que essa aí a gente não conhece. Ó, resultado da equação. S é igual a posição 200 mais com menos, porque a velocidade negativa vai dar negativo. Então, já vou colocar aqui menos 15. Tudo isso vezes o tempo. Show de bola? Então, a equação que foi pedido foi justamente essa equação aqui, ó. Mas vou fazer até assim, ó. Show de bola? Espera aí. A minha cara tá tampando as alternativas, não tá? Então, deixa eu sair desse cantinho, deixa eu parar de te atrapalhar. Letra D. 200 menos 15t. Essa é a alternativa correta a se marcar. Show de bola? Difícil? Não é difícil, não. Exige um pouco de treino, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Na física nós vamos passar por situações bem mais complicadas, mas vamos evoluindo a dificuldade aos poucos. No instante de tempo t0, um corpo encontra-se na posição 3 metros com relação ao sistema de referência, movendo-se com a velocidade 10 metros por segundo. A alternativa que representa corretamente a função horária da posição desse móvel é S igual a 3 mais 10t. S igual a 10 mais 3t. S igual a... Não, vamos lá. Galerinha, a gente fez isso já quantas milhões de vezes?
Uma vez, professor. Então tá, então vamos fazer mais uma. Posição inicial, velocidade. Aí, no lugar da posição inicial, ele falou que ele se move, né, no tempo inicial a partir da posição 3 metros. Mas ele falou que a velocidade é de 10 metros por segundo. Então, velocidade 10. E tudo isso vezes o tempo. Então, 3 mais 10t, letra B. Ou, letra A, perdão. 3 mais 10t. Mais uma vez, o que ele queria de você? Ele queria que você tivesse a habilidade de identificar a equação olhando, né, para os dados fornecidos. Criar uma equação horária da posição. Show de bola? Próxima questão. Questão de número 9. Determine a função horária do móvel. A posição no instante 20. O instante em que ele passa pela posição 360. O deslocamento até o instante 20. Ave Maria, professor, vai até a letra E. Então vamos lá. Galerinha, a função horária tu sabe. S é igual a S0 mais V vezes T. Tu tem que substituir o valor de S0 e o valor de V. Então, como é que isso aqui vai ficar? Olha, o S0, ele deu aqui. Porque ele falou que nesse instante ele começou a medir o movimento. Então, mas a posição inicial não é zero, não. Não é zero, não. Ele está dizendo que no instante zero, ele está na posição 140 com uma velocidade de mais 20. Então, em algum momento ele esteve no 0 metros? Em algum momento. Mas o analisador, quem está fazendo a análise, o estudo do movimento, ele zerou o cronômetro e iniciou o cronômetro quando o móvel já estava na posição 140. Então, quer dizer que a posição inicial vai ser 140. Né? Então, vamos lá. Quer dizer que o S é igual a 140 de posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. A velocidade, galerinha, ela é positiva e vale 20 de acordo, né, com a figura. Então, está construída aí a equação horária deste movimento. A partir dela, a gente faz as próximas questões, não é isso? Então, letra B. Ou, a partir dela, a gente faz os próximos itens. A letra B quer saber a posição no instante 20 segundos. A posição no instante 20 segundos. No lugar do tempo, tu vai colocar 20 segundos, é isso. Então, o que ele está te perguntando é, qual é o valor de S se o ter, né? Se o ter, só se for o ter. Se o T for 20. Então, para o tempo 20, quanto que vale S? É o que ele quer saber. Então, vamos lá? S é igual a 140 mais 20 vezes 20. Aí tu vai fazer, né, o cálculo. 20 vezes 20 é 400. 400 mais 140 é 540. Então, 540 metros. Essa é a resposta. Show de bola? Letra C. Item de letra C, não é número C. Não tem número C, professor. Tem número pi, mas C... o instante em que o móvel passa pela posição 360. Ó, mais uma vez, ele fez algo muito parecido agora, só que, né, ele quer saber o tempo. Mas ele te deu a posição. Então, ou ele vai te dar um, ou ele vai te dar o outro. Não é assim? Aí, o que tu vai fazer? Substituir na equação a posição final. Aí, tu sabe a posição inicial, tu sabe a velocidade, e agora tu vai descobrir o tempo. Show de bola? Então, dessa vez, o que eu fiz? Eu substituí a posição final. Foi o que ele me disse, né? Para eu considerar. Então, se eu brincar com isso aí, dá para eu pegar o 140 que está positivo e passar para o outro lado, porque não dá para operar com 20. Porque o 20 tem um tempo multiplicando. Então, não dá para fazer nada com esse 20 e esse 140.
Vou pegar o 140, portanto, e passar para o outro lado. 360 menos 140 é igual a 20t. Aí, isso aqui vai dar 220 igual a 20t. Cancela 20 com 20 e vai ficar 2, não é? Errado. Tudo errado. Vai ficar t é igual a... O que dá para simplificar é o zero. 22, né? Sobre... Ó, deixa eu fazer assim. Tu vai pegar o 2 e passar dividindo, tá? Aí isso que vai ficar assim. 22 sobre 2. E 22 sobre 2 costuma ser 11 segundos. Tá bom? Aí. Show de bola? Bonita questão? Letra D. A letra D quer saber o deslocamento. Na letra D, ele quer saber qual é o deslocamento até o instante 20 segundos. Como a gente já calculou a posição no instante 20, fica tudo muito fácil. Por que que é deslocamento? É posição final menos posição inicial. A gente já calculou a posição final no instante 20 segundos, é 540. A gente calculou lá na letra B. Então, ele estará na posição 540 em 20 segundos. Só que a gente sabe que a posição inicial dele é 140, como diz a figura. E 540 menos 140 costuma dar quanto? 400 metros. Beleza? Então, tá aí. A letra D. A classificação do movimento. A classificação do movimento, quanto ao sentido da velocidade, é fácil. É só você olhar a velocidade. Ela é positiva ou negativa? É positiva. E ele saiu do 140 e foi lá para o 540. Isso quer dizer que ele está crescendo nas posições. Portanto, nós temos um movimento com velocidade positiva. Nós temos um movimento progressista. Não, progressivo. Beleza? Progressivo. É isso. Show de bola? Questão 9, então, respondida. Espero não estar indo muito rápido. Espero que vocês estejam acompanhando bem, né? As questões de movimento uniforme, as questões iniciais sobre função horária da posição. Vamos evoluir aos poucos. Esse primeiro bloco é só questão de função horária da posição. 10, questão 10. Um móvel se desloca de acordo com a figura. Determine. Letra A, a função horária. Letra B, a posição, o instante, o deslocamento, a classificação. Mais uma vez, até a letra E, professor, até a letra E. Vamos lá. O que acontece? Primeira coisa é construir a função horária. Que tu já tá calejado de saber, nessa altura do campeonato, nós já fizemos quase 1 bilhão de questões assim, né? Então, nós precisamos da posição inicial e nós precisamos de mais alguém, que é a velocidade. É só olhar para a figura, essa é uma questão bem simples, porque, né, tudo foi dado, todas as informações necessárias foram dadas na figura. A posição inicial agora é 150, porque no instante zero essa é a posição que ele marca. A velocidade, cuidado, ela é negativa. A velocidade é menos 10, e tudo isso multiplicado pelo tempo, porque quando você constrói a equação horária, você não coloca nada no tempo e nada na posição final. Fica desse jeitinho aí. Você não está procurando um resultado numérico, você está procurando só uma formuleta que descreve o movimento desse carro, não é isso? Então, não pode resolver 150 menos 10t. Se tu resolver, lembra, vai matar alguns professores de matemática e vários de física se tu fizer isso. Ó, letra B. Ele quer saber qual a posição no instante 10 segundos. Então, ele está te falando o instante, ele quer saber a posição. Olha, vamos fazer direto agora, né? Eu estava escrevendo todos os dados bonitinho, mas vamos já fazer aqui. S é igual a 150 menos 10t, mas no lugar do tempo ele falou que é 10 segundos. Então,
O que a gente tem? Menos 10 vezes 10 é 100 e 150 menos 100 costuma ser quanto? 50 metros. Show de bola? Só isso, pessoal, mas esse negócio é muito fácil. É porque é fácil mesmo, meu querido. Não tem segredinho nenhum. O instante que o móvel passa pela posição 0 metros, agora ele fez diferente. Ele te deu o S e pediu o T. Então, o S ele falou, ó, vale 0. Agora tu se vira e descobre quanto que vale o tempo, né? Aí tu lembra que nessa situação, né? Na situação que nós nos encontramos aqui, nós não podemos subtrair 150 com 10. Então, eu vou pegar o menos 10 e vou passar mais 10t. Do outro lado, 150 vai ficar sozinho. Aí, o que tu pode fazer é simplificar o zero. Aí, simplifica o 1 também, fica 5, né, professor? Não. Aí também não, né? Só o zero. Porque tu não vai passar o 10 dividindo, já que ele está multiplicando? 150 sobre 10 é 15. Show de bola? Então, quer dizer que o tempo é de 15 segundos. Tá aí respondido a letra C. E na letra D, ele quer saber o deslocamento no instante 20 segundos. Dessa vez, a gente não calculou a posição no instante 20 segundos, a gente calculou a posição no instante 10 segundos. Então, a gente tem que calcular a posição no instante 20. Então, vamos lá. Eu tenho que saber qual é a posição dele no instante 20 e no instante 0. No 0 eu sei. Agora, vamos descobrir no instante 20, né? Então, ó, a posição dele no instante 20 vai ser 150 menos 10 vezes 20, que quer saber no instante 20, né? Então, isso aqui vai ficar 150 menos 20 vezes 10 é menos 200. Então, ele estará na posição menos 50 metros, ok? Só que ele não pediu a posição final, ele pediu deslocamento. O deslocamento é ΔS, é posição final menos inicial. Se a posição final é menos 50, a inicial é quanto? A inicial é 150. Então, é posição final menos inicial. Menos 50 menos 150 é menos 200 metros. Ou seja, o deslocamento escalar indica com o sinal negativo que o movimento é retrógrado, beleza? E diz que ele andou por 200 metros no sentido decrescente. É isso, tá? Então, a resposta na letra D. Professor, o sinal é importante? Sim. O sinal no deslocamento e na velocidade é importante porque ele indica o sentido do movimento, tá? Embora seja óbvio pela figura que o móvel se movimenta no sentido decrescente. Letra E. A gente consegue perceber que como a velocidade é negativa, ela é negativa, né? Vamos colocar assim, ó. Velocidade, ela é negativa. Então, o movimento aqui só pode ser retrogrado, né, professor? Retrógrado, beleza? Então, movimento retrógrado ocorre no sentido decrescente. Difícil, garinho? É difícil? O que vocês estão achando? Bom? Tá achando bom? Você tá achando bom? Senta o dedo no like aí. Senta o dedo no like aí, se inscreve no canal e vambora. Vambora. Não te custa nada, pô. Vambora. O móvel se desloca de acordo com a tabela a seguir. Questão 11. Nos deu uma tabelinha, tá pequena, mas dá para enxergar. E ele pede mais uma vez Ave Maria até a letra E, professor. Então vamos. Função horária. A função horária, função horária é S igual a S0 mais V vezes T. Aí quando você quer a função horária, você tem que saber o S0. Quando você quer a função horária, você também tem que saber o V. Aí você tem que olhar na tabelinha. A tabelinha vai te dizer o S0, porque no instante zero é o instante inicial. E no instante inicial ele tem que estar em algum lugar. Aonde é que ele está? Ele está na posição inicial, professor. Então quer dizer que vale 20.
A posição inicial. E a velocidade? Vai lá, professor. Vai lá, não tava zoando aí, agora vai e fala. Então, dá para perceber com muita facilidade, bastante facilidade, que a posição muda de 3 em 3 a cada segundo. Isso quer dizer que ele anda a menos 3 metros por segundo. Então, é 20 menos 3 vezes t. Professor, mas não... Jesus, professor, tenha dó. Calcula esse negócio aí, professor. Então tá, a velocidade não é ΔS sobre ΔT? Pega a posição final aí. A posição final é 5 metros, professor. E a posição inicial é 20. Final menos inicial. O tempo final é 5. E o tempo final é 5 e o tempo inicial é 0. Então ficou menos 15 sobre 5. Ou seja, a velocidade é menos 3 metros por segundo. Como teu professor tinha analisado, a cada segundo a posição diminui 3 metros, então é menos 3 metros por segundo. Show de bola? Então tá aí. Essa é a equação que vai nortear a nossa resolução dos próximos itens. Letra B. A posição no instante 20. Então, mais uma vez, ele te dá o instante, pede a posição e é só substituir. S igual a 20 menos 3 vezes quanto? 20 segundos. Então, né? 20 menos 3 vezes 20, 60. Quer dizer que ele estará na posição menos 40 metros. Porque ficou aí, né? 60 menos, ou 20 menos 60. Show de bola? Aí ele quer também, quando que ele passa pela posição menos 220. Então, pela posição menos 220. Qual é o instante que isso acontece? Mais uma vez, ele te dá um para descobrir o outro. Ele falou a posição para tu descobrir o tempo. Então, ficou menos 220 na posição. Aí, tu te vira para descobrir o tempo. Como é que fica isso? O 20 aí, ó, galera, o 20 aí, tu vai passar para o outro lado, porque não dá para operar com menos 3, então vai ficar menos 20, porque ele estava positivo, passou negativo. Pronto, pessoal, agora é todo mundo negativo, né? Ô, diacho. Menos 220 menos 20 é menos 240. E tudo isso menos 3t. Multiplica os dois lados por menos 1 e o negativo vai sumir. Aí, 240, tu pode pegar o 3 que está multiplicando e passar dividindo. Tudo isso vai ser igual ao tempo. E 240 sobre 3, 24 sobre 3 é 8, com 0,80 segundos. Show de bola? Então, no instante 80 segundos, ele passa pela posição menos 220 metros. É basicamente isso. Bonito? Demais, né? O que os alunos costumam errar é a operacionalização matemática de passar somando, passar subtraindo, passar dividindo, passar multiplicando. Os alunos não sabem, na maioria dos casos, operacionalizar a matemática básica, álgebra, aquela expressão numérica, lembra isso? Pois é. Os alunos morrem de dificuldade nessa altura do campeonato, tu acredita? Por isso você precisa treinar bastante questão. Show de bola? Então, vou deixar aí, ó, uma listinha de questão para vocês fazerem, né? Vocês vão refazer todas essas questões aí que eu fiz, dando pausa antes de ver minha resolução, você vai tentar fazer. Ó, letra letra D, o deslocamento escalar até um instante e 10 segundos. Então, ele quer saber o quanto ele anda, ele quer saber o deslocamento escalar. Só que até o instante 10 segundos, galera, pensa comigo. Vamos primeiro descobrir a posição final dele. A posição final dele no instante 10 segundos é 20 menos 3 vezes, ele falou 10 segundos, né? Vezes 10. Aí isso aqui ficou, bom, 3 vezes 10 é 30, então ele está na posição menos 10, porque, né?
Só que como ele quer o deslocamento escalar, é posição final menos posição inicial. Afinal, depois dos 10 segundos, ele está no menos 10. A inicial era 20, ele estava na posição 20. Menos 10 menos 20 é menos 30 metros. Então, do 20 até o menos 10, ele andou 30 metros. Show de bola? Só que o negativo indica que ele andou no sentido decrescente das posições. E para acabar, na letra E, ele pediu a classificação quanto ao sentido do movimento. E a classificação quanto ao sentido do movimento, ela é... E agora? Quanto? Classificação quanto ao sentido do movimento, ela é? Você já sabe, meu querido. Se a velocidade é negativa, o movimento é retrogrado. Ele é retrógrado, professor. Pois é. É isso aí. Retrógrado, professor. Ele não é moderno, não, professor. Ele é muito retrógrado. Tá aí. Respondido. Questão de número 11. Questão de número 12. Um automóvel desloca-se com velocidade, né? Com movimento retilíneo segundo a equação horária S igual a 20 mais 8t, determine a posição inicial do móvel. Então, letra A, a posição inicial do móvel. É fácil, é só olhar para a equação, posição inicial e velocidade é que acompanha o tempo, não é assim? Então, na letra A, sem muito segredo, a posição inicial do móvel é 20 metros. Na letra B, ele quer a posição do móvel quando o instante for de 5 segundos. Aí tu vai usar a equação S igual a 20 mais 8, né? Mais 8 vezes T. Só que ele falou que esse T vale quanto? 5 segundos, professor. Então, bota 5 aí no lugar. E aí ficou 20 mais 8 vezes 5 é 40, professor. 40 mais 20 é 60. Então, quer dizer que ele vai estar na posição, né? 60 metros. Show de bola? O instante que o móvel passa pela posição 100 metros. Então, agora, ele te deu a posição e pediu o tempo. Ele passou pelo 100. Agora, tu te vira e descobre quanto que vale o tempo. O que tu faz? O 20 está positivo, passa negativo. E isso aqui é igual a 8 vezes t. 100 menos 20 costuma ser 80. 80 é igual a 8 vezes t. Se o 8 está multiplicando, ele pode e deve passar dividindo, não é assim? Então, se eu pegar esse 8 e passar dividindo, vai ficar 80 sobre 8. Cancela 8 com 8, professor, e vai dar zero. Não. Olha a matemática moderna. 80 sobre 8 é igual a 10 segundos. Show de bola? Então, respondido a letra C. Letra D, ele quer saber o deslocamento escalar realizado até 10 segundos. Então, ó, você descobre a posição dele no instante 10, que tu não calculou, né? Então, no instante 10 segundos, S é igual a 20 mais 8 vezes 10 segundos. 10. Aí vai ficar 20 mais 8 vezes 10, 80. Ele vai estar na posição 100 metros. 100 metros. Beleza. Se ele chegou na posição 100 metros, qual vai ser o deslocamento dele? Delta S vai ser posição final. Vamos escrever? Posição final menos inicial. A final, no instante 10 segundos, é 100. A inicial, na equação, é 20. 100 menos 20 é 80 metros. Quer dizer que se ele saiu do 20 e chegou no 100 é porque ele andou 80 metros. Faz sentido? Tá aí. Essa é a resposta da letra D. Professor, tem outro jeito de descobrir o deslocamento? Tem que fazer 2 cálculos toda vez? Não. Tu sabe que velocidade é ΔS sobre ΔT? Sei, professor. Tu sabe que a velocidade nesse negocinho aí é 8? Porque, né, quem acompanha o tempo é a velocidade. Então, 8 é igual a ΔS sobre ΔT. Quem é o tempo? O tempo ele falou 10 segundos. Portanto, é só tu pegar o 8, o 10, perdão, e passar multiplicando.
8 vezes 10, 80. Ah, professor, então tem outro jeito de fazer, né? Claro que tem outro jeito. Sempre tem outra forma. Né? Na física e na matemática sempre tem um monte de forma diferente de resolver a mesma questão. Show de bola? 12, 13, 14, 15 e acabou. Vamos acelerar para finalizar isso aqui com chave de ouro. S é igual a 60 menos 10t. Então, letra A. Lembrando que 60 é a posição inicial e menos 2 é a velocidade, não é? Show de bola? Então, olha só. O espaço inicial. Bom, espaço inicial tu já sabe. 60. Letra B. A velocidade do móvel, tu já sabe. Menos 2. Menos 2 metros por segundo, 60 metros, porque tudo está no Sistema Internacional de Unidades, tá? Letra C. O movimento é progressivo ou retrógrado? A velocidade é negativa, então o movimento é retrógrado. Né, professor? Então, retrógrado. E aí, na letra D, ele diz que a posição, ele quer saber a posição do móvel quando o instante for 4. Aí tu vai fazer que S é igual a 60 menos 2 vezes no lugar do tempo 4. 60 menos 2 vezes 4. Olha, 2 vezes 4 costuma dar quanto? 8, professor. Então, 60 menos 8 costuma dar quanto? 52, professor. Então, posição 52 metros é a resposta. Letra E. Na letra A, ele pede o instante em que o móvel passa pela posição, pelo espaço 20 metros. Então, agora, ele te deu o espaço e pediu o tempo. Então, 20 é igual a 60 menos 2 vezes t. Tu te vira e descobre o tempo. Pega o 60 que está positivo, passa negativo. Deixa o menos 2t sozinho aí. 20 menos 60 costuma dar menos 40. Menos 40 menos 2t. Tu pode multiplicar os dois lados por menos 1. Vai simplificar os sinais. E aí, o 2 que está multiplicando pode passar dividindo. E 40 sobre 2 costuma dar 20, né? Então, no instante 20 segundos, é isso que vai acontecer. Show de bola? Ele vai passar pela posição 20 metros. E por fim, o instante que ele passa pela origem das posições. Toda vez que ele fala origem das posições, eu te disse que ele está indicando que ele passou, né, pelo S igual a 0. Então, 0, mais uma vez ele te dá o espaço e tu te vira para tu descobrir o tempo. Então, né, fazendo o cálculo todo, você pode pegar o menos 2t, já que tem o zero do outro lado, e passar o menos 2t mais 2t, né? E aí o 60 fica sozinho. Aí tudo fica muito fácil, porque tu vai pegar esse 2 que está multiplicando e passar dividindo, e aí vai dar 30 segundos, porque 60 sobre 2 é igual a 30. Eu fui muito rápido, né? Se eu não fui, coloca na velocidade 2 aí que vai ficar bom. Ó, 14, ele quer saber, determine o instante em que o móvel passa pelo espaço 260. Então, ele nos deu o espaço, a gente vai colocar aqui e descobrir o tempo, não é isso? Então, 260 é igual a 100 mais 8 vezes t. Então, ele nos deu a função horária, nos deu o espaço e pediu o tempo. Olha que coisa bonita. Tá tudo no sistema internacional. Eu pego o 100, que está positivo, e passo negativo. E aí, isso aqui vai ficar 160, que é igual a 8 vezes t. O 8 passa dividindo porque ele está multiplicando. E 16 sobre 8 é 2,020. Então, o tempo, né? O instante em que ele passa pela posição 260 é um instante e 20 segundos. Molezinha, delícia. Acho que agora você já pegou a manha. Questão 15. Um automóvel percorre uma estrada com função horária S igual a menos 40 mais 80t, onde S é dado em quilômetros e T é dado em horas. O automóvel passa pela origem após... Então, ele está nos dizendo que ele passa pelo quilômetro zero, quando S for 0,
eu vou ter a seguinte situação: menos 40 mais 80t. Menos 40 mais 80, tu não pode fazer nada, pelo amor de Deus, tu não pode subtrair, né, nem somar um com o outro. Tu vai pegar menos 40 e passar mais 40, é igual a 80t. 80 tá multiplicando, passa dividindo, né? Aí tu sabe que 4 sobre 8 é a mesma coisa que 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5 horas. Ou 30 minutos, não é isso? A questão podia ser boa e ter nos dado isso aqui em minutos. Só para transformar, professor? Não, porque tu sabe que 0,5 horas só pode ser 30 minutos. E não 50, né, cara? Tu acredita que tem gente que acha que 0,5 horas é a mesma coisa que 50 minutos? Tu acredita? Pois é, tem gente que não sabe que 0,5 horas é meia hora e que meia hora é 30 minutos. Pois é, se você tem essa dúvida, tu vai ter que acompanhar mais o meu canal para ter, né, arcabouço teórico suficiente para não incorrer nesse tipo de erro. Garinha, nós finalizamos as nossas questões, né? Acabamos de finalizar todas essas questões teóricas. Eu agradeço a sua atenção. Ficou um vídeo um pouco longo, de 1 hora e 10 minutos aproximadamente, mas eu trouxe aí 15 questõezinhas iniciais de MRU para você ficar profissional em função horária e jamais errar qualquer que seja a questão de função horária. No próximo bloco, nós vamos ver questões de encontros de móveis, questões de túneis e pontes para a gente saber calcular o tempo de travessia, o tamanho do túnel, o tamanho da ponte, o tempo do encontro, né? A posição em que eles se encontram, enfim, toda a parte que é um pouquinho mais complicada do MRU, mas para fazer esse outro bloco, você precisa, é claro, de base da função horária. Então, muito obrigado pela sua atenção. Não deixe de ir lá no Instagram, né? Tá desse lado aqui em cima, ó. Não deixe de ir lá no Instagram, me seguir. Não deixe de se inscrever no meu canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.